Olá, boas-vindas! Boas-vindas ao Meditantes Podcast Experiências em Meditação. Meditantes Podcast que leva para você as melhores experiências contadas, compartilhadas por nossos convidados e nossas convidadas aqui nesse canal. Esteja você assistindo em áudio, vídeo ou lendo em texto. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a esse espaço de compartilhamento das experiências em meditação. Aproveite ao máximo tudo que os nossos convidados contam para você sobre o universo da meditação, para você que está querendo iniciar, para você que está iniciando, para você que iniciou e quer se aprofundar, esse é o canal para você ficar conectado. Muito bem, vamos ao nosso Meditantes Podcast de hoje. Eu vou trazer aqui ao palco para nosso bate-papo de hoje. Ana Volpon, boas-vindas ao Meditantes Podcast. Olá, Shantihan, namastê, gratidão pelo convite, muito feliz e honrada em estar aqui com toda essa sua audiência maravilhosa. Maravilha, gratidão pela sua presença e por essa oportunidade de você compartilhar e trazer nesse assunto bem importante e pertinente, porque algumas pessoas, Ana, ainda acham que meditação é um mistério, né? E vai ser legal falar sobre esse assunto, né? Meditação sem mistérios e ajudar a desmistificar também para que as pessoas possam acessar cada vez mais esse canal e poderem enfim, de alguma forma aproveitar os benefícios da meditação, né? Então, antes de começar, antes da gente falar dos mistérios da meditação, ou meditação sem mistérios, eu gostaria de ouvir de você, qual é a tua experiência com a meditação? Contar um pouco da tua jornada, como que você iniciou na meditação, o que te fez chegar até na meditação? Eu comecei no yoga há mais de 20 anos atrás, e o yoga já é uma bela porta de entrada para esse universo, né? Uhum. Mas lá eu não tinha a prática da meditação, eu tinha a prática do yoga. Depois de Uhum. muitos anos já praticando yoga, entre alguns hiatos, porque não é que eu fiquei 20 anos continuamente praticando, naquela época eu não tinha ainda esse nível de consciência. Então, em 2017 foi quando eu fiz um primeiro curso de meditação. Foi um final de Uhum. semana, eu não sei como, Shantihan, que apareceu na minha vida isso, foi do nada, foi um chamado, foi assim, muito de última hora, e eu falei, nossa, essa é uma oportunidade, eu vou passar um final de Uhum. semana meditando com indianos mesmo. Pretaji, Siri Pretaji e Krishna Ji, que é um casal, enfim, eles têm um templo grande na Índia, e foi com eles que eu aprendi, então, esse primeiro passo. Legal. Mas não foi fácil, tá? Não é que eu comecei, fiz o curso e saí meditando diariamente e com muita tranquilidade. Não. Uhum. A gente pode entrar Isso, nesse assunto agora ou daqui a pouco. claro, a gente quer ouvir quais foram os desafios. Só te perguntar, esse curso de meditação que você fez foi aqui no Brasil ou foi na Índia? Foi no Brasil. Esse foi no No Brasil. Brasil. Eu fiquei muito encantada, assim, eu saí de Uhum. lá me sentindo transformada, mas eu voltei para a vida real, né? Eu voltei para a Uhum. minha vida, para o meu ambiente, para os meus hábitos, para as minhas atitudes, e aí é que mora o desafio, porque a meditação não é uma prática, por isso é que chama prática, que você faz Uhum. num final de semana e pronto, você tem a vida transformada. Pelo contrário, você realmente precisa praticar em base sólida. Significa o quê? Diariamente, né? Então não é também só Uhum. no final de semana, um dia sim, um dia não, quando dá tempo. Não, tem que ser diário. E eu acho que o que interfere muito na prática das pessoas são as expectativas. Então, as pessoas têm expectativas de que já na primeira meditação ou na primeira semana elas já vão ver transformações. E isso pode, como geralmente não pode, né, Uhum. acontecer. Então, é preciso empenho, é preciso uma certa determinação, né, Uhum. para que então flua. E o que eu sempre falo, os benefícios da meditação, você geralmente não encontra ali, naquele momento de prática. Você encontra ao longo do seu dia, ao longo da sua semana, ao longo da sua vida. Assim, para mim, eu saí de lá toda contente e feliz, achando que era jogo ganho, e eu vi que eu tinha que encarar ali um desafio gigante, porque quando você está num ambiente todo
voltado para meditação, é muito mais fácil você entrar naquele clima, entrar naquela energia. Agora, quando você volta para o seu ambiente, o duro, né, o arroz com feijão do dia a dia, aí depende única e exclusivamente de uma Uhum. pessoa, que é você Sim, mesmo, né? exatamente. E aí foi o grande obstáculo. Essa questão de você entender que não é gostoso. No Uhum. começo não é gostoso, é muito duro, é Uhum. solitário, é duro, é difícil, é desmotivante, dói tudo, né. E assim, e não é que é só no começo, tá, gente? De 2017 foi quando eu comecei, agora a gente já tá, né, muitos anos depois, eu ainda me pego em situações extremamente desafiadoras. Aquele dia que a Uhum. meditação não encaixa, aquele dia que não vai, aquele dia que eu sempre coloco um timer, sempre. Inclusive, eu já recomendo aí, primeira dica para quem está iniciando a meditação, desapega de celular. Eu acho que o celular tem inúmeras outras interferências. Compra um despertadorzinho assim, ó, um timer mesmo, né? E eu sempre coloco o timer. Então, o ideal é que se, na minha concepção e de tudo que eu aprendi, é que se medite 20 minutos por dia. Uhum. Uhum. Nem todos os dias, justamente por conta da rotina, eu consigo meditar 20 minutos. Eu não sou essa pessoa. Então, tem dias que eu me adapto, Uhum. mas a adaptação é sempre para que eu possa meditar e não que eu deixe de meditar, né? Então, tem dias que os 20 minutos parece que são 3 horas. Tem dias que são 2 minutos, aqueles mesmos 20 minutos, né? Porque é isso, é uma prática que tem muitas questões envolvidas, né? Depende muito Exato. do teu estado naquele dia, depende muito de como a vida tá seguindo, né? Uhum. Mas o fato é, quanto mais se medita, quanto mais consistência você tem, mais as coisas vão se encaixando, mais você vai reconhecendo as sincronicidades na sua vida, você vai identificando essas sincronicidades, o seu poder de foco, de compreensão, de essa percepção, essa intuição, esse senso de pertencimento, esse Uhum. sentido da vida, sentido e propósito, tudo isso vai encaixando, tudo isso vai se abrindo, tudo isso vai, assim, aquelas conversas ou aquelas respostas que de repente você tem e que te incomodariam demais em determinada situação. Com a prática da meditação, tudo flui. E não é que eu Bacana. sou assim, super paz e amor e não me incomodo com nada, pelo contrário. Mas o entendimento das coisas passa a ser diferente. É que a meditação em si, ela não é só a meditação, envolve tudo, né? O antes e o depois também, né? É no É, cotidiano que aparecem os resultados, né? é. Não, sem Uhum. dúvida. E existem muitas maneiras de praticar, né? Uhum. Então, eu gosto muito da maneira tradicional, de você sentar no tapetinho e meditar. Eu acho que Uhum. as outras práticas, por exemplo, eu ia trazer agora, que tem gente que diz que medita quando está fazendo uma pintura, por exemplo, um bordado. Uhum. Isso no meu modo de entendimento das coisas e dos estudos e estudiosos que eu busco, isso é uma prática de mindfulness, Uhum. prática de atenção plena, que é muito boa, é muito benéfica, mas são coisas diferentes. Uhum. Meditação é uma prática intencional de você estar ali abrindo espaço entre os seus pensamentos. Então, a meditação, você não deixa de pensar em nada, porque isso não existe. Você para de Uhum. pensar quando você morre, quando você não está mais aqui, né? Quando você já fez a sua passagem. Aí, de repente, você para de pensar.
não sei, né? Não fui para poder contar. Mas não existe não pensar em nada. Então, a meditação, a sua mente, ela é invadida. Imagina que você está deitado numa grama, olhando o céu azul e as nuvens vão passando. Isso é a meditação. Cada nuvem que passa é um pensamento, mas você não se apega àquela nuvem, porque dali a pouco ela passou, vem uma outra e você também não se apega. A partir do Uhum. que você se apega, que você dá atenção, que você se importa com aquele pensamento, seja ele qual for, ou que você julga, ou que você começa a entrar naquele pensamento, pronto. Aí você já se distanciou bastante do processo meditativo, mas que também faz parte. Então, quando você Uhum. percebe que a mente voou longe, traga com acolhimento, traga com tranquilidade, traga com generosidade, com autocompaixão a sua mente de volta para o estado presente, para o momento presente, sem julgamento, sem aquela chibata, sabe, que você vai ficar se punindo. Não, a gente não deve se julgar, nem se punir, Uhum. nem condenar porque a mente voou. Tá tudo bem, faz parte do processo meditativo. Tem Uhum. dias que a mente está fervilhando, parece um bando de macaco pulando de galho em galho. E tá tudo bem, Verdade. né? E tá tudo bem, Faz. sinal que você está colocando o estresse para fora. Tem dias Uhum. que você pode dormir na meditação. Eu não recomendo ninguém fazer a meditação deitado, porque muito provavelmente você vai dormir. E às Uhum. vezes, mesmo sentada, eu dou uma pescada. Significa o quê? Que você está com muito sono. E está tudo bem também. Né? Eu acho que tudo é informação. Tudo que Uhum. acontece na nossa vida, todo pensamento que surge, toda sua reação, aquela emoção, tudo é informação para esse pesquisar, né? Para esse pesquisar de si, para esse autoconhecimento. No compartilhar das pessoas que passam por aqui, dos nossos convidados e convidadas, sempre tem um estudo agregado à meditação. Tem alguma coisa, uma filosofia que sustenta aquilo, né? Também tem isso? Faz sentido isso para você também? Sim, com certeza. Eu tenho até um livro aqui que eu comprei na Índia, quando eu fiz o meu curso de Ayurveda, esse livro Meditações e Mantras, do Swami Vishnu Devananda, que é um dos fundadores do Shivananda, né? Uhum. Tem muita teoria, muita teoria. Muitas ilustrações também, não sei se vai dar para ver aqui. Uma partezinha assim. Aí. Uhum. Muitas ilustrações, então, e muita teoria. Sim, esse curso de 2 dias teve teoria também, assim, e muitas vivências práticas, não só de meditação, mas de desobstrução, sabe? Dessa energia. Depois Uhum. eu fiz outros cursos de 4 dias, aí, imersões maiores, com esse mesmo grupo, fiz mais 2 vezes. Agora eu estou indo para a terceira, na verdade, eu fiz mais 3 vezes esse mesmo curso. Uhum. Eles vêm para o Brasil, então é um pessoal, chama FOA, Field of Awakening, Uhum. e é bem Legal. interessante. Eu mesma tenho um curso de meditação, não é bem um curso de meditação, tá? Porque justamente não tem essa parte prática. O meu Uhum. são 21 dias de meditação guiada. O que eu proponho são meditações variadas, porque, de novo, existem inúmeras meditações, e eu acho que assim, a Uhum. pessoa ela não tem que ficar experimentando. Eu acho que ela tem que entender aquela que faz mais sentido para ela, aquela que ela se conectou, e aí seguir com aquilo, né? Uhum. Prática, se aprofundar naquilo. Porque senão você fica de novo. Já é no começo difícil, já é chato, já é incômodo. E aí você vai ficar testando 1000 coisas e você não fica dando tiro para todo lado. Eu acho Uhum. que você tem que ter profundidade, né? Exato. Profundidade. Não a profundidade de um pires, né? E para isso precisa
realmente persistir, né? A pessoa precisa persistir na prática. E eu trago também um pouco de pranayama. Então, é uma maneira muito eficiente de você entrar já no clima da meditação, já acalmar a sua mente, equilibrar o seu corpo, trazer realmente essa atitude de meditador, né, de meditadora. Começar com pranayama, que são técnicas de respiração consciente. Então, eu hoje, no meu dia a dia, eu só medito depois de ter feito pranayama. Vamos falar um pouquinho de benefícios, Ana? O que você percebeu e percebe de benefícios com as práticas? Você já falou alguns. O pessoal que quem está nos assistindo agora e nos ouvindo, volta um pouquinho, se você quiser, para o vídeo, para o áudio, volta, assiste novamente, ouve novamente. De qualquer forma, a Ana já deu algumas dicas, mas vamos aprofundar um pouquinho mais. E já deu dicas, já deu benefícios, mas vamos aprofundar um pouco mais nesses benefícios que são importantes, né? Embora talvez a gente não busque exatamente o benefício, mas eles surgem. Então eu queria que você comentasse um pouco dos benefícios que você percebeu e percebe com a meditação. Eu não sei se todo mundo sabe, mas a meditação, ela é rejuvenescedora. Rejuvenesce o cérebro, rejuvenesce as células, rejuvenesce a sua mente, o seu corpo e o espírito, né? Então, eu realmente sinto na prática, porque eu tô com 45 anos e pouca gente acha que eu tenho a idade que eu tenho. Então, eu acho que realmente tem um efeito muito importante e já é comprovado cientificamente na realidade. Eu sinto isso pela minha experiência, mas o que eu estou dizendo aqui é comprovado cientificamente. Inclusive, eu vi imagens de cérebro de meditadores, porque aquelas sinapses, né, que todos os nossos neurônios têm, a telomerase vai aumentando, que é a telomerase que faz as sinapses. Então, vai aumentando, e aquilo é sinal de rejuvenescimento, tá? Então, isso é muito interessante, né? Muito desejado, vamos assim dizer. Seja você quem for, né? Quem não quer rejuvenescer, né? Ou, no mínimo, ganhar mais experiência com mais qualidade, né? A gente não precisa falar que a gente está ficando mais velho, não é, Shanti Han? É verdade. Mais experientes com mais qualidade. Então, é um benefício bem interessante. Agora, dia a dia, foco, disciplina, clareza mental. A conexão com esse poder maior que eu acredito que exista. É muito forte. Você começa a receber downloads. Então, você não sabe de onde vem, mas chega informações e insights, a tua inspiração, a intuição, tudo isso fica sensível, mais sensível, mais quase palpável. É impressionante. Fora o tom de voz, a maneira como você transita pelo mundo. Então, acho que eu consigo me colocar hoje de maneira muito mais assertiva, muito mais de acordo com o que realmente eu acredito. Eu consigo falar não quando eu tenho vontade de falar não. Eu consigo colocar minha voz quando eu quero colocar minha voz. Eu consigo me recolher quando eu preciso me recolher. Eu sou uma pessoa super sociável, eu estou nas redes sociais, eu gravo muitos vídeos, eu tenho muito conteúdo, estou muito em contato com muitas pessoas, mas eu amo ficar sozinha, eu amo meu silêncio, eu amo meus momentos de pura solitude, assim, em casa, sozinha, mesmo tendo uma família, filhos, marido, quando não tem ninguém em casa, ou quando mesmo eles estando em casa, eu estou recolhida, eu amo. Então, eu acho que você também aprender
a gostar da sua própria companhia, a se conhecer melhor. Uhum. Acho que são benefícios, assim, é uma busca, né? É uma busca de toda uma, nem só de uma geração, de toda uma civilização, né? Uhum. E não de hoje, de muito tempo. Eu tenho um best-seller aqui que não sai da minha mesa, do Viktor Frankl, Em Busca de Sentido. E aqui, logo na abertura, ele diz que o livro já tinha vendido, só na língua inglesa, quase 2,5 milhões de exemplares. E aí ele diz que isso está acontecendo nesse momento. Um livro que chama, né, tem esse título Em Busca de Sentido, é porque lá atrás as pessoas já, ele diz, lá atrás, naquele momento, as pessoas já estavam Uhum. buscando por isso. Então, hoje, Exatamente. nada não só da internet, mas principalmente, que a internet já é coisa velha, né? Mas principalmente das redes sociais, a gente tem uma geração perdida, que é a Uhum. geração Z, que foi criada, que teve a sua infância privada por conta do uso indiscriminado das redes sociais. Uhum. Então, a gente tem que treinar esses pais a conseguirem acessar o seu autoconhecimento, acessarem o seu íntimo para poder passar o que tem de melhor para essas crianças. E crianças Uhum. também podem meditar, tá? Não são só adultos. A gente pode começar a introduzir práticas de mindfulness, né? Que eu falei lá no começo, Uhum. para as Sim. crianças. Ou mesmo meditação. É claro que uma criança não vai ficar 20 minutos meditando, mas faz uma brincadeira, Uhum. 1 minuto, 30 segundos, sabe? De uma prática respiratória. Por que Sim. não? Eu gosto muito de passar para os meus filhos ferramentas práticas para que eles consigam se acalmar num momento que esteja conturbado, para que eles Uhum. realmente abram essa clareza mental. Então, a respiração consciente, o simples fato de você inspirar lentamente e expirar conscientemente, se você fizer isso 3 vezes, você que está em casa ouvindo, assistindo esse podcast, faça esse teste. Enquanto eu estou aqui falando sobre isso, inspire e expire lentamente, repita 3 vezes. Uhum. Perceba o estado do seu corpo, o estado da sua mente. Então, é uma ferramenta. Eu falo que a nossa respiração é o nosso superpoder. Nasceu com a gente, veio junto, todo mundo respira. Só que respira de maneira ineficiente, respira de Uhum. maneira que chega no final do dia se sentindo fatigado, cansado, exaurido, porque você deixou mais gás carbônico dentro de você do que você poderia. Você fica inchada no final do dia. Muitas pessoas com muitos gases, quem tem mais tendência para isso, porque você Uhum. não respira direito, você tem uma respiração encurtada, uma respiração que ela fica no peito, quando na verdade a respiração ela tem que ser diafragmática. Expande o abdômen quando inspira e contrai o abdômen quando. Pais que meditam criam melhor os seus filhos, né? Sem dúvida. Olha, Uhum. não só pais que meditam, pessoas que meditam criam um mundo melhor. E a Uhum. meditação, ela é contagiante, porque mesmo que o meu marido não medite, por exemplo, eu me transformo com a meditação e eu afeto todo o meu entorno. Então, Uhum. por isso que a prática, ela contagia de maneira muito positiva. Exato. Claro que quanto mais meditadores nós tivermos, a gente vai ter um mundo melhor. Uhum. Existe uma sincronicidade muito forte nessa energia. Já foram feitos estudos também em relação a isso. Essas práticas de meditação que reúnem centenas, milhares de pessoas meditando ao mesmo tempo. E Uhum. aí você
os pesquisadores verificaram que em determinados a região que eles estavam observando, o índice de criminalidade reduziu naquele momento em que existiam milhares de e não precisa ser no mesmo ambiente, tá? Então, por exemplo, estão meditando na África e o índice de criminalidade da cidade estudada, por exemplo, Detroit, nos Estados Unidos, foi reduzido. Não são esses não foi esse o estudo, tá? Agora eu não me lembro qual foi, mas não foram essas cidades pesquisadas, mas o estudo foi exatamente esse. Falando de benefícios, ainda seguindo na parte dos benefícios, autenticidade. A meditação ajuda na autenticidade? Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre... Né, a Ana também, a escritora, né, tem um livro chamado Autenticidade e o Melhor Tempero da Vida. Autenticidade. A meditação nos ajuda, para quem está nos ouvindo, ajuda a se tornar mais autêntico, mais autêntica? Sem dúvida alguma, porque o que é a autenticidade se não o empoderamento de si? A autenticidade é você se colocar no mundo da maneira que você é, não da maneira que você acha que você é, não da maneira que os outros querem que você seja. E para você se colocar da maneira que você é, você precisa se conhecer. E a gente vê muito isso. As pessoas não se conhecem, as pessoas não se reconhecem. As pessoas não têm um autoconhecimento assim, com a profundidade de um pires. Uhum. E essa investigação, essa busca, ela é responsabilidade sua. Ninguém vai te trazer isso de mão beijada. Ninguém vai te trazer, não importa qual curso você faça. Se você não seguir, se você não der continuidade, se você não trouxer isso para sua vida, se você não perceber que o autoconhecimento, essa pesquisa, essa autopesquisa, ela é algo que ela é constante. Você abre uma porta, entra, absorve um certo conhecimento, outra porta você vai encontrar naquele mesmo corredor, abre, entra, é um outro conhecimento complementar, outra. E assim, o conhecimento, ele só chega para quem está pronto. Muitas vezes, já pode ter acontecido de ter chegado em você determinada pessoa, te dando algum conselho, ou falando algo que você não entendeu nada. Vou dar um exemplo meu, tá? Vou dar um exemplo meu. A primeira vez que eu tive contato com o Ayurveda, eu não entendi nada. Falei, gente, o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho que mudar muita coisa na minha vida, que preguiça isso. Deixa isso para lá. Não vai dar certo isso aqui, não. Gente, eu me tornei terapeuta ayurvédica. Tenho cursos com Deepak Chopra, lá no Shivananda Institute of Health, na Índia. Fui até lá, beber da fonte, porque eles ficam, o templo principal fica em Kerala, na Índia, e é o berço do Ayurveda, foi onde tudo começou. Por que eu tive essa percepção lá atrás, nesse primeiro contato? Porque eu não estava pronta. Eu não estava, e está tudo bem. Cada um tem o seu caminho, cada um tem o seu processo. Cada um tem o seu caminhar. Não se compare. Eu falo muito isso, não se compare. Mas busque de fontes fidedignas, de fontes sérias, o autoconhecimento, essa busca, que ela é infinita. Mas as redes sociais são... A internet como um todo é um grande mecanismo, uma grande ferramenta, né? Tanto é que a gente utiliza delas, né? Para os negócios, para... Até o Meditantes Podcast é todo online, é todo feito através de redes sociais. Mas são excelentes ferramentas. Mas se não tomarmos cuidado, retira de nós a autenticidade. Faz sentido isso? Porque faz porque você começa a seguir padrões que são considerados padrões de beleza, padrões de consumo, se é que a gente pode colocar assim. Aí você acha que tem que seguir aquilo, você acha que tem que seguir aquela tendência, o algoritmo começa a trabalhar
em favor daquele conteúdo, e aí você se perde de você. Então, é muito importante essa curadoria que as pessoas fazem de informação, porque tudo é informação para o seu eu. Uhum. A comida é informação, o que você vê no seu ambiente físico, tá? É informação. Então, como está o seu ambiente? Né? Existe uma plantinha perto de você, a sua mesa é organizada, você é Uhum. uma pessoa que se mostra organizada, você está de pijama até agora, né? Não sei que horas que vai o podcast no ar, mas passa o dia daquele jeito, com aquela roupa. Sim, como é que quer atrair coisas boas, né? Se Uhum. ela mesma não se coloca. E o ambiente online é a mesma coisa. Então, assim, muito cuidado com o tipo de conteúdo que você está seguindo. Uhum. Você pode achar que não, mas é só para eu me divertir de vez em quando. Aquilo vai entrando na sua mente, o algoritmo vai entendendo que é daquilo que você gosta, e aí vai Exato. entrando no seu subconsciente, e você, uma hora, acorda e fala: Nossa, eu não sou mais eu, também não sou aquela pessoa. Então, o que existe de pessoas que chegam em clínicas de dermatologia ou cirurgia plástica com o filtro do Instagram? Eu quero isso aqui, ó. Eu quero esse rosto. O Uhum. rosto do Instagram, né? As pessoas postam fotos só com filtro, ou vídeos com um monte de retoque. Isso é uma bandeira silenciosa que eu levanto também nas minhas redes sociais, que eu não coloco filtro, Uhum. retoque, nem filtro assim, nem aqueles mais bobinhos, eu não coloco Uhum. nenhum tratamento nas minhas redes sociais. Então, isso é ser autêntico, né? Exato. Isso é trazer Diante autenticidade. das aparentes imperfeições, diante disso tudo, somos humanos. Quem consegue ser exatamente perfeitinho igual uma boneca de porcelana? Não dá, E né? para quê, né? E para quê? É, Para quê? A é. perfeição ela é uma utopia e ela é, na verdade, uma defesa das pessoas. Uhum. Então, não existe perfeição. A Uhum. perfeição ela é uma prisão. Eu sou uma pessoa que tive que lutar a vida toda e até hoje contra o perfeccionismo, pela minha característica mesmo de nascimento, né? Uhum. E eu bem posso falar da minha experiência que o perfeccionismo é uma prisão. Então, o perfeccionismo ele paralisa, ele bloqueia a criatividade, bloqueia as suas atitudes, bloqueia as suas ações e Uhum. não vai te levar a nenhum lugar produtivo, proveitoso. A gente tem que saber acolher as nossas vulnerabilidades. Uhum. Além do que você trouxe agora sobre autenticidade, tem mais algumas dicas que você poderia dar para os nossos ouvintes, para quem está nos assistindo? Como ser mais autêntico nesse mundo tão agitado, moderno, maluco, de inteligência artificial, onde tudo é muito superficial? Como ser autêntico no meio disso tudo? A meditação é um excelente caminho para isso, porque através da meditação você acalma esses pensamentos desenfreados, você faz essa sua autopesquisa, essa investigação, e você Uhum. vai colocando a sua voz. Lembra que eu falei um dos benefícios? Hoje eu coloco a minha voz, hoje eu consigo falar sim ou não. Então, no fim do dia, o responsável pelas decisões que você toma na sua vida é você. Não adianta Uhum. você ficar pedindo opinião dos outros. Quando você não tem autenticidade, você fica muito buscando validação externa. Então, você está muito focado no objeto referência e não na autorreferência. Né? O objeto referência é a tudo aquilo que você se apega buscando a felicidade. Né? As pessoas que estão buscando a felicidade são aquelas que menos encontram, porque a felicidade é uma Uhum. consequência.
é uma consequência das suas atitudes, é uma consequência do seu estilo de vida. E quando você fica atrás do outro, assim, querendo validação, buscando por aprovação, buscando por opinião, você não está se ouvindo. Uhum. É muito importante, então, você aprender a se ouvir, a se escutar, a conseguir ficar em silêncio com você mesmo. As Uhum. pessoas não. Eu conheço pessoas que ficam em casa sozinhas e que não conseguem. Elas têm que ligar o rádio, têm que ligar a televisão, ficam o tempo inteiro de fone. Pode reparar, Uhum. quantas e quantas pessoas você vê de fone? As pessoas não conseguem ouvir os seus próprios pensamentos, porque eles Uhum. são autodestrutivos. Então é aí que a meditação entra com todo o seu poder de transformação. E não Uhum. adianta você ficar na teoria, você tem que experimentar, né? Você pode não acreditar em nada do que eu falei até agora. Vai experimentar. Só que, de Uhum. novo, não adianta fazer uma semana ou 5 minutinhos e achar que já não deu certo. Não, você tem que insistir. Você vê há quantos anos eu medito e ainda assim eu tenho que insistir. E ainda assim eu não estou livre das adversidades da vida. Uhum. Recentemente eu tive, recentemente assim, 10 meses atrás, eu tive uma crise de ansiedade. Mesmo meditando, mesmo fazendo yoga, na verdade, eu tinha tido um hiato aí na prática, né? Tanto de meditação quanto de yoga. Mas não foi muito tempo. Fiquei sem Uhum. meditar algumas semanas que eu fiquei sem a prática, juntou com várias situações de mudança física. Então, era mudança mesmo de casa, de cidade, de escola das crianças. Foi um momento bem conturbado por tudo isso. Eu achei que eu fosse tirar de letra, não tirei. Presente, porque eu vejo realmente como um presente essa crise de ansiedade, que eu pude sentir no meu corpo os relatos que eu recebo de tantas e tantas pessoas que me procuram, sair desse estado tomando o meu próprio remédio, aquilo que eu mesma ensino, né, que é justamente meditação, yoga, pranayama, outras Uhum. técnicas também que eu gosto muito, que é a escrita matinal ou antes de dormir, como um download. A escrita é terapêutica, Uhum. também recomendo muito a escrita. Recomendo também que você mantenha um caderninho da gratidão. Ai, que coisa mais manjada, que coisa boba. Não É. é boba. Pode até ser manjada, mas você pratica? Você aí, querido ouvinte, você pratica a gratidão de maneira consistente na sua vida? Ou você é grato quando você está de férias? Ou você é grata quando chega o final de semana? Ou você é grato quando está num restaurante bacana? Não. A gente tem que ser grato desde o minuto que a gente abre os olhos, de manhã, até o momento em que a gente fecha para dormir. A gratidão, ela Uhum. tem que atravessar a nossa vida de maneira consistente, a todo momento. Ó, estamos indo já para o finalzinho do nosso Meditantes Podcast e eu quero te fazer 2 perguntas ainda. Meditação, tem ou não tem mistérios? Olha, eu acho que não tem mistérios, tem, questões, vai. A meditação, ela é sem mistérios, mas você tem que ter realmente a disposição de se entregar numa prática. Uhum. Legal. E para você, o que é meditação? Para mim, a meditação é o meu lugar no mundo, é o meu lugar de calma, é o meu lugar de conexão comigo, de conexão com esse universo infinito de possibilidades. É a conexão com o divino, é a conexão com Deus, é a conexão com o universo. Nomeie como você quiser, mas Uhum.
é a conexão com o Deus que mora dentro de mim também. Me permite uma terceira e última pergunta? Lógico. Você já deu várias dicas, eu sempre convido o pessoal, volte e assista novamente. Eu mesmo faço isso, minha esposa que está aqui no suporte também, a gente faz isso, a gente reassiste e aprendemos muito com cada dica, com cada experiência. Então, para as pessoas que estão iniciando, que querem iniciar a meditação, estão iniciando, para aquelas que já iniciaram e querem se aprofundar, que dicas você poderia deixar para que a meditação não entre nesse mundo tão de mistérios? Sim, muito prático, tá? Separe um ambiente na sua casa que ele seja para a prática da meditação. Então, você vai meditar naquele local. Prepare o ambiente. Então, tenha um tapetinho ou uma almofada, uma florzinha, uma vela, um cheirinho gostoso que você pode borrifar, seja com óleos essenciais, seja com difusor assim de ambiente, um incenso, o que você gostar, né? Pratique sempre no mesmo horário, idealmente, tá? Idealmente sempre no mesmo horário. Idealmente no amanhecer. Então, acorde um pouquinho mais cedo e o momento ideal para meditação é na transição da noite para o dia e do dia para a noite. Idealmente, a gente deveria meditar 2 vezes por dia. Eu medito uma, tá? Em momentos da minha vida eu medito 2, mas uma vez, gente, é o que eu no momento consigo. Então você vê, não Uhum. sou assim a referência, né? Se você for ver, de acordo com os livros, os textos clássicos, eu não sou essa pessoa. Mantenha um cronômetro com você, para você Uhum. colocar sempre o tempo da meditação. Então, se você se propôs, e cumpra o tempo. Se você se propôs a meditar 5 minutos, cumpra os 5 minutos. Se você se propôs a meditar 20, cumpra os 20. Tá? Então, é Uhum. importante você treinar o seu cérebro a começar e terminar uma atividade e não interromper no meio. Se teve alguma distração, que pode acontecer, uma campainha toca, uma criança chora, um cachorro late, não tem problema. Levanta, para o timer, resolve rapidamente o que você precisa e volta para a prática. Isso pode acontecer. Não acha que, sabe, não vai naquele pensamento de tudo ou nada. Ah, então agora acabou a meditação. Não, tudo bem, vai, resolve. Uhum. Mas mitigar todas as interferências que você possa ter, né? Celular no modo avião, avise o pessoal da casa que você está no horário da meditação. Por isso que eu gosto tanto de meditar nesse horário de início da manhã, porque todo mundo tá, aliás, o mundo está dormindo, né? E eu Uhum. tô na minha conexão, na minha prática. Muito bem. E isso, Domênico, que eu disse de manter um lugar na casa é o mundo ideal. Importante. É o mundo ideal, mas tem gente que só vai conseguir meditar, por exemplo, depois que chega no trabalho. Então, de repente, antes de entrar no trabalho, para 5 minutos dentro do carro, ou num ambiente, se você vai de transporte público, num ambiente ali seu, coloca um fonezinho de ouvido, coloca uma música calma e se Uhum. conecta, sabe? Então, existem muitas maneiras alternativas que a ideal, né? O ótimo Uhum. é inimigo do bom. Então, eu acho assim, é o que você consegue hoje, faça, faça e busque sempre, e meditando você vai ver aqueles seus objetivos, aqueles seus sonhos, tudo aquilo vai se tornando uma realidade para você, porque a meditação realmente te conecta com uma força superior muito poderosa. Maravilha. Vamos a uma breve meditação dos 5 minutinhos, então? Vamos. Ótimo. Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, coluna ereta, inspire e expire lentamente. Vai se conectando com a sua respiração. Inspire em 1, 2, 3, 4. Expire em 1, 2, 3, 4. Essa meditação é uma meditação de autoindagação.
É uma meditação reflexiva que te ajudará a se conectar consigo mesmo em um nível mais profundo. Tudo aquilo que a gente falou aqui no podcast de hoje. Começaremos nos estabelecendo em silêncio e nos tornando presentes. E eu os guiarei nas 4 perguntas da alma. Quando você se faz essas perguntas antes de meditar regularmente, você ganha clareza e discernimento sobre quem você realmente é. E o que realmente você está aqui para fazer. Continue se conectando com a sua respiração, olhos fechados. Simplesmente perceba o fluxo de entrada e saída da sua respiração. A cada inspiração e expiração, permita-se ficar mais relaxado, mais confortável e em paz. Nós vamos fazer algumas perguntas. Gentilmente repita cada uma silenciosamente. Então apenas ouça as respostas que vierem, sem julgamento ou avaliação. Traga sua consciência para o centro do coração, a área do peito. E agora pergunte a si mesmo: quem eu sou? Quem eu sou? Faça essa pergunta e em silêncio observe as respostas que chegarem até você, sem forçar nada. Pode ser em pensamentos, sentimentos, imagens, sensações. Ou nada. Aconteça o que acontecer, está perfeito. É o que tinha que ser. Quem eu sou? Agora, pergunte a si mesmo: o que eu quero? O que eu quero? Faça a pergunta e permita que a resposta venha em pensamento, sentimento, imagens ou sensações. Observe o que vier sem julgar nada. Basta fazer a pergunta e observar com atenção. O que eu quero? Faça a pergunta. A próxima pergunta: qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? Faça a pergunta e permita que quaisquer pensamentos, sentimentos, imagens, sensações cheguem até você. Sem forçar nada, basta estar aberto. Qual é o meu propósito?
Agora faça a si mesmo a pergunta da alma, a pergunta final. Pelo que sou grato? Pelo que sou grata? Faça a si mesmo a pergunta e permita que as respostas venham até você. Pelo que sou grato? Pelo que sou grata? Agora, fique o tempo que quiser na meditação. Ao inspirar, repita silenciosamente a palavra sou. Ao expirar, hum. Sou, hum. Sou, hum. Inspire sou, expire hum. Inspire sou, expire hum. Continue seguindo o mantra pelo tempo que for conveniente para você. E repita essa meditação, se você ainda não tem nenhuma, todos os dias da sua vida, daqui em diante. Sou Ram. Sou Ram. Namastê. Gratidão, gratidão, Ana. Gratidão pelo teu compartilhar, pelas tuas experiências, gratidão por essa belíssima meditação. E nosso desejo é que mais pessoas, quanto mais pessoas puderem acessar esses conteúdos, mais pessoas também podem ser transformadas ou podem ter acesso à meditação e a compreender esse estado profundo da meditação, que não tem mistério, né? Basta, como a Ana falou aqui, muito bem praticar. Na prática vem a experiência e da experiência vem a transformação. Gratidão. Exato. Eu Muito quem bem, agradeço. então. Maravilha. Ana, você tem aí o livro? O que Tenho. você, pode mostrar a capa para o pessoal, pelo menos ver a capa. Quem tá no áudio, gente, não vai conseguir ver o vídeo, a capa, né? Mas quem está no vídeo que consegue ver, ó, a autenticidade e o melhor tempero da vida, Ana Volpon. Maravilha. O pessoal pode comprar via internet, nas lojas. Como é que faz para ter acesso, para poder adquirir um exemplar? Isso, livrarias, Amazon ou no link no próprio site da editora Diostre. Também eles têm à Legal. disposição. Bacana, então. Sucesso para você, um ótimo dia, uma ótima semana. Gratidão pelo teu compartilhar. Muito obrigada, Shantiram, pelo convite. Foi um prazer ter essa troca com você e eu espero que os seus ouvintes se beneficiem bastante desse conteúdo. Que assim seja. Gratidão. Gratidão. Muito bem, muito bem. Chegamos então ao final do nosso Meditantes Podcast de hoje. Para você que chegou até aqui, percebeu, meditação não tem mistério, né? Meditação é simples e ao mesmo tempo muito profunda, muito transformadora. Gratidão pela sua audiência, pela sua preferência. Se você quiser conhecer mais o trabalho da Ana Volpon, dá uma pesquisada aí na internet, nas redes sociais, acessa, tem o endereço também dela aqui embaixo. Você pode ter acesso a mais conteúdos também da Ana e também ao livro, né? Excelente livro. Daqui a pouquinho chega o meu exemplar, estou aqui curioso para ler também, para entender um pouco mais sobre a autenticidade. Meditantes Podcast, experiências em meditação. Se você chegou até aqui, curte, comenta, compartilha, encaminha para o maior número possível de pessoas. Fez sentido para você? Pode ter certeza que tem mais pessoas que também gostariam de ter acesso a esse conteúdo. Então, pode encaminhar à vontade. Gratidão, até o próximo Meditantes Podcast.